Olá pessoal, nós estamos aqui para o segundo capítulo da nossa série sobre os eventos finais. E o tema de hoje é um tema que eu sou apaixonado por ele. Desde quando eu era muito pequeno, com 12 anos, eu já estudava nas Escrituras sobre este assunto. E nós iremos ver os sinais de que Cristo voltará em breve. E nós iremos analisar o que o próprio Cristo disse sobre os eventos que antecederiam o seu aparecimento nas nuvens do céu. E se encontra registrado em Mateus 24, do verso 1 ao capítulo 26, verso 2. Este é o sermão escatológico de Jesus. Também se encontra registrado em Marcos capítulo 13, do verso 1 ao verso 37, e em Lucas 21, do verso 5 ao verso 38. Eu convido você que tem interesse nesses assuntos, adolescente e outras pessoas, que leiam estes capítulos da Bíblia para você saber o que o próprio Jesus disse dos eventos que antecederiam o seu segundo advento. Eu quero ler dois textos com vocês. O primeiro se encontra em Mateus 24, do verso 5 ao verso 7, e o outro, Lucas 21, o verso 11. Jesus disse o seguinte: porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim, porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas, e também grandes sinais nos céus. O que nós precisamos primeiramente levar em conta é que estes sinais que Jesus disse, há um duplo cumprimento. O primeiro, pegando especificamente o texto de Mateus, para nós termos um texto como base, do verso 4 ao verso 8 de Mateus, nós vemos que estes versos se cumpriram também até o ano 70 depois de Jesus Cristo, até a destruição do templo de Jerusalém. Ou seja, para que fique claro para você, do ano 31, da ascensão de Jesus aos céus, ao ano 70, destruição de Jerusalém, houve várias guerras naquela geografia da nação judaica, houve diversas guerras, houve vários terremotos, e também houve uma imensa fome no período do imperador Cláudio, do ano 44 ao ano 54 depois de Cristo. Houve essa fome e ela está descrita em Atos capítulo 11, no verso 28. Nós também vimos que surgiram vários falsos profetas do ano 31 ao ano 70. E a Bíblia cita dois, Judas e Teudas. Só que Jesus, quando estava ali pregando o seu sermão escatológico, profético, dos acontecimentos que antecederiam o seu aparecimento nas nuvens do céu, ele disse bem assim, olha, isso tudo é o princípio das dores, ou seja, assim como num parto de uma mulher, quando ela está para dar à luz, as dores se intensificam cada vez mais ao se aproximar o nascimento de seu filho, assim será os eventos que antecedem o meu segundo advento. Ou seja, todos estes eventos, eles devem se intensificar até a segunda vinda de Jesus. Então, olha aí na tela, você verá um PowerPoint agora. Perceba, no século XX, o século passado, nós tivemos duas grandes guerras mundiais, a primeira e a segunda. E nós tivemos mais de 100 milhões de pessoas que perderam as suas vidas
nessas duas guerras. E hoje, vocês estão vendo agora na tela de vocês, os países que estão tendo algum conflito armado neste exato momento que você assiste este vídeo. As palavras de Jesus têm se cumprido com precisão. Têm se intensificado os sinais que apresentam que o seu segundo advento se aproxima. Percebam, a fome também aumentou. A ONU apresenta em seus dados que a fome hoje atinge cerca de 820 milhões de pessoas ao redor do mundo. E quando nós olhamos para os dados sobre os terremotos por séculos, percebam, vai aparecer aí na tela de vocês agora, o primeiro dado numérico são os séculos e o segundo são os terremotos. Vocês vão ver aí que no século III houve registro de apenas um terremoto. No século IV, apenas houve o registro de 2 terremotos. No século VII, um terremoto. No século IX, houve apenas o registro de 2 terremotos. No século XVII, apenas um terremoto. No século XIX, 41 terremotos. Já no século XX, houve cerca de 361 terremotos. Então, é como Jesus disse, vai se intensificando como o princípio das dores de um parto de uma mulher que está para dar à luz. Agora, em relação aos falsos profetas, nós vimos que do ano 31 ao ano 70, apareceu, pelo menos registrado na Bíblia, Teudas e Judas. Mas agora, nós percebemos que há vários falsos profetas. Você irá ver na tela agora, pelo menos 3, na nossa atualidade, que se dizem ser Jesus Cristo. Há um chamado Visário, mora na Rússia, o Henri Cristo, mora aqui no Brasil, e o Moisés, que mora na África do Sul. São pessoas que dizem ser Jesus Cristo em nossos dias. E alguns outros dados me assustam. Por exemplo, quando eu olho para a quantidade de denominações cristãs que existem ao redor do mundo, são cerca de mais de 40 mil denominações cristãs que dizem estar com a verdade. Ou seja, houve uma multiplicação de falsos profetas. Eu quero mostrar um dado para você. Foi realizada uma pesquisa pelo site Christianity Today com 10 mil pastores. Veja só o que foi perguntado para estes pastores. Aceita o nascimento virginal de Jesus Cristo? Jesus nasceu de forma sobrenatural? 47% dos 10 mil pastores disseram que não. Crê na existência do mal? 4.300 pastores disseram que não creem que o mal existe. Crê que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus inspirada? 8.500 pastores disseram que não, que ela contém a palavra de Deus, que ela não é a palavra inspirada de Deus. Porém, quando nós vamos para 2 Timóteo 3, verso 16, diz ali que toda a Escritura é inspirada por Deus. Existe uma verdade absoluta? 47% dos pastores disseram que não, que a verdade não é absoluta. Jesus ressuscitou literalmente. 3.300 pastores disseram que Jesus não ressuscitou literalmente. Agora vejam, Jesus disse também sobre outros sinais. Em Lucas 21, verso 25, está escrito: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade. O sol se escureceu em 19 de maio de 1780. Foi o dia chamado de Dia Escuro, onde as galinhas desceram do puleiro de madrugada
Mas o sol não saiu e elas voltaram novamente. E naquele mesmo dia, a lua apareceu no céu vermelha como sangue. E em 13 de novembro de 1833, houve a maior chuva de meteoros que já caiu no planeta Terra. Então, nós percebemos que os 3 sinais que Jesus disse, que apareceriam no Sol, na Lua e nas estrelas, já aconteceram. Mas eu quero encerrar com você aqui, lendo um texto de Jesus que se encontra em Lucas 21, no verso 27 ao verso 28, onde está escrito: Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa em nome de Jesus. Amém.